Terminou a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, bora analisar como é que ficou a tabela 100% atualizada. Começando com a primeira página, porque desde a terceira rodada do Campeonato Brasileiro que a gente não fazia uma análise de tabela em que o Botafogo não era líder do campeonato. O Palmeiras, que dos últimos 5 jogos venceu 4, dos últimos 6 venceu 5, assumiu a ponta com 62 pontos, mas vale ressaltar que o Botafogo ainda tem um jogo a menos. E por incrível que pareça, mesmo pedindo pelo amor de Deus para entregar esse título para alguém, o Botafogo ainda é o único time que depende dos seus próprios resultados para ser campeão. Isso porque se o Botafogo vencer o seu jogo atrasado, o Botafogo passa o Palmeiras, que tem um jogo a mais, e ele não vai poder fazer nada por isso. Mas eu acho que agora o Palmeiras está bem forte nessa briga pelo título como favorito. Em segundo a gente tem o Botafogo, que voltou a mostrar algo parecido com o futebol. O Botafogo fez um bom jogo ali contra o Red Bull Bragantino. O problema não é nem o resultado, acho que o empate foi um bom resultado para o time. O problema foi a maneira como terminou o jogo. O Botafogo conseguiu tomar um gol pelo lado esquerdo, sendo que ele colocou 2 laterais esquerdos para marcar ali e o cara cruzou sozinho. Enfim, a forma como o resultado se construiu é muito ruim, mas o empate com o Bragantino eu nem acho que seja tão ruim. O Botafogo, querendo ou não, ainda tá na briga. Assim como o Grêmio, que poderia ser o líder do campeonato ali junto com o Palmeiras se não tivesse pipocado pra cima do Corinthians, perdeu por 1-0 com um jogador a mais, é inacreditável. E em quarto, o Red Bull Bragantino. Esse empate foi terrível pro Red Bull Bragantino, que acabou ali se afastando da liderança, tá com 59 pontos, ainda tem lá sua chance de chegar, ainda tem um jogo a menos, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Em quinto, a gente tem o Atlético Mineiro, que tem a mesma pontuação do Flamengo, porém o Galo tem um jogo a mais. E pra mim o G6 fechou, tá? A gente vai ter aqui, obviamente, alternância nas posições, resta saber agora quem vão ficar com as vagas diretas, mas o sétimo colocado aqui, que é o Atlético Paranaense, já com 34 jogos completos e a 6 pontos de distância, eu não acho que o Atlético vai vir incomodar, não, o Paranaense no caso, não vai vir incomodar o G6. Eu acho que esses 6 aqui já estão na Libertadores, resta saber quem vai direto, resta saber quem vai pra pré. Em oitavo a gente tem um Fluminense de férias, um Cuiabá que também tá de férias, grande campanha do Cuiabá, salvou do rebaixamento, cumpriu seu papel, tá pegando uma vaguinha na Sula. O São Paulo, que já há algum tempo não quer nada com o Campeonato Brasileiro e agora tá salvo do rebaixamento, agora que não vai querer mesmo. Em 11º, o Corinthians, que na minha opinião salvou do rebaixamento com essa vitória sobre o Grêmio, não precisa mais se preocupar com nada. Assim como eu acho que o Fortaleza não precisa se preocupar, o Internacional não precisa se preocupar, esses 2 times não vão cair. O Santos, mais um pontinho, eu coloco também aqui no bonde dos que não precisam se preocupar. E aí agora pra mim começa o bonde da preocupação. Vasco, com 40 pontos, venceu suadíssimo o América Mineiro, mas o importante nesse momento é vencer. A atuação meio que se exploda nesse momento do campeonato. O Bahia empatou em casa com o Atlético Paranaense e o Cruzeiro perdeu para o Curitiba fora de casa. Mais uma coisa aqui que a gente tem que prestar bem atenção é a seguinte: o Vasco tem 33 jogos, o Cruzeiro tem 32. O Bahia tem 34. Eu acho que a situação aqui, por mais que hoje esteja fora da zona de rebaixamento, é a do Bahia. Porque o Bahia tá disputando, por exemplo, aqui posição com um time que tem 2 jogos a menos que ele e outro que tem um jogo a menos que ele. Então eu acho que principalmente dependendo dos resultados do Cruzeiro, o Bahia vai se complicar nessa reta final de Campeonato Brasileiro e na minha opinião é quem vai pegar essa última vaga. Última vaga porque eu acho que Goiás, Curitiba e América Mineiro já foram. Eu acho que aqui a gente não tem nenhum tipo de discussão. Enfim, o Goiás ainda tem uma pontuação aqui razoável para brigar para sair, mas o time do Goiás é, para mim, o pior do Campeonato Brasileiro, tecnicamente falando. É um time muito arrumado, se não fosse, tava aqui onde está o América Mineiro, mas tecnicamente é muito ruim, eu não acho que o Goiás vai salvar, não. Assim como eu não acho que o Curitiba vai salvar e o América Mineiro já foi oficialmente. Enfim, assim ficou a tabela 100% atualizada. Me fala aqui nos comentários aonde tá o seu time e me segue, tem vídeo sobre futebol todos os dias aqui nesse perfil.